Galerinha, segundo ano do meu coração, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje, dia 21 de 5 de 2020, 7 horas e 40 minutos. Estamos começando nossa aulinha semanal aí para a gente colocar a matéria em dia e também para a gente tirar as dúvidas da lista da semana passada, troncos de pirâmide, tá? Então, nós vamos comunicando por enquanto com os joinhas. Cadê o meu joinha na tela aí? Olha o meu joinha aqui, ó. Vamos lá. Coloca aí se você está me escutando bem aí. Isto. Vai colocando, coloca. Beleza, beleza, beleza. Todo mundo, então, está me escutando muito bem, né? Que joia. Sejam bem-vindos. Eu amo vocês aqui, tá? Como eu tenho falado, é muito gostoso ter esse contato com vocês aqui, tá? Seguinte, a tarefa que vocês entregaram essa semana falava de tronco de pirâmide. À medida do possível, eu fui respondendo as dúvidas individuais. Eu falo à medida do possível porque assim, vocês não entendem a quantidade de dúvida individual que às vezes vai repetindo. Mas o objetivo do resumo da matéria e do exercício é suscitar essas dúvidas mesmo. Aí, assim, só para a gente entrar numa sintonia, tente sempre fazer um número máximo de exercícios que eu passar. Tá? Quando eu falo número máximo, é você tentar fazer 1, 2, 3, 4, o que você der conta. Aquilo que você não deu conta, a gente pode tentar resolver no meio do processo. Mas, via de regra, você não vai deixar de entregar por causa daquilo. Você vai entregar, e nessa aula de hoje aqui, eu vou procurar sempre colocar a correção para a gente ir tirando as suas dúvidas. Então, tenha na mão aí o seu caderninho, para você ver a correção e anotar o que você tem para corrigir, tá? E assim, no meio, depois das correções, você pode ir questionando e falando qual que é a sua dúvida, tá? Mas não adianta você esperar essa correção apenas para poder transcrever o exercício. É legal, ela funciona quando você está com o exercício ali para você completar a sua dúvida, tá? Então, eu vou começar a partilhar aqui a tela. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar a falar? A primeira parte da aula vai ser a correção. A segunda parte eu vou falar um pouquinho da matéria dessa semana, tá? Vou tentar, né? Vamos ser bem rápidos aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Silêncio na sala. Então, se eu posso passar lá para a correção, me dê um joinha aí, deixa eu ver. Vamos ver se está todo mundo ligado. Opa, Maria Eduarda, Júlia, Kleiber, Laís, tal, Eduardo, que show. Então, beleza, gente. Olha, todo mundo está aqui, ninguém levantou a mãozinha. Aí eu vou lá, ó. Eu preparei para vocês aqui, então, a correção. Ela está aqui na minha telinha, ela vai aparecer aqui, ó. Tá? Então vamos lá. A lista, ela está aqui, né? O primeiro exercício ele falava, olha, as bases de um tronco de pirâmide são triângulos equiláteros. Então são dois triângulos equiláteros, um de lado 8, outro de lado 4. E a altura do tronco, 2 raiz de 3, ele pede o volume. Bom, a fórmula até apareceu aqui, né, moçada? Ó, para calcular a fórmula do tronco, olha, K sobre 3 vezes a área da base mais a raiz dos produtos, do produto das áreas, mais a área da base menor. Então, essa formulazinha, basicamente, nós vamos usar em todos os exercícios, tá? Aqui, ó, nesse primeiro exercício, o lado do triângulo maior mede 8. Então, a área do triângulo maior, fórmula da área do triângulo equilátero, olha aqui, ó, L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. Divido aqui, 16 raiz de 3. A área da base menor, o ladinho, mede 4. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 raiz de 3 sobre 4. Simplificando, 4 raiz de 3. Então, agora eu já tenho as duas áreas, a maior e a menor. Como ele deu a altura, gente, aplicar a fórmula direta. Ó, a altura dividido por 3 vezes a primeira área, a área maior. Aí aqui aparece o produto das áreas e aqui a área menor.
tá? Aí vamos lá. O que eu fiz? Olha, eu juntei esse 16 com esse 4. Aí deu 20, tá? Esse produto aqui, ó, 16 vezes 4 dá 64. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, tá? Para cá, olha, continua 20 raiz de 3, que é esse daqui. Só que aqui, ó, para eu calcular essa raiz aqui, eu vou calcular a raiz quadrada de 64, que é 8. E o 3 continua lá dentro. Raiz de 3. Tá? Eu opto por fazer assim, porque eu posso até multiplicar e depois fatorar. Mas espera aí, para que eu vou lá na frente para depois voltar? A raiz de 64 é exata. Junto esses dois valores, vai dar 28. Aí agora eu faço a continha aqui, distribuindo. Ó. 2 vezes 28 dá 56. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Corto esse 3 com esse 3, vai dar 56. Resposta do exercício, 53 centímetros cúbicos. Beleza? Área do triângulo equilátero, tá? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Altura do tronco. Cuidado com esse movimento aqui. Eu tive dando uma olhada em alguns exercícios. Parece que eu abri agora ali o da Sofia. Ela me enviou, aí ela cometeu uma pequena falhazinha aqui nesse produto, por isso que o resultado dela não deu certo. Mas aí eu tenho olhado, a maioria fez certo, tá? Mas esse movimento aqui no meio aqui, ó, ele vem assim, com muita atenção. Opa, aqui. Cadê o meu joinha? Para esse exercício, a gente tem que ser muito dinâmico, hein, gente? Porque senão, vocês sabem que o negócio aqui passa rápido mesmo. A aula rápido passa boa. Beleza, beleza, beleza. Muito jóia, obrigado. Vamos continuar lá então. Próximo exercício. O exercício 54. Ó, ele fala assim, as bases do tronco de uma pirâmide têm área 25 decímetros quadrados e 16. Então, olha que ele já deu as duas áreas. Uma é 25, outra é 16. Sabendo que a altura é 12, qual é o volume? Moçada, sopinha com mel, né? Se ele deu as duas áreas e deu a altura, ora, é ir direto para o cálculo do volume, né? Ele já deu as duas áreas, 25 e 16. E a altura, aplicaçãozinha direto da fórmula, aquela que está guardada aqui, ó, na manguinha. Ó, é a altura dividido por 3, 12 dividido por 3. Aí aqui, a área maior, 25. Aqui a área menor, 16. E aqui o produto das áreas. Quando eu somo aqui, ó, 25 com 16, dá 41. Essa raiz aqui, gente, eu até dei essa dica na aula passada. Se você quiser extrair a raiz de 25 e 16, depois multiplicar, pode. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 4, 20. Eu sei que deve ter gente falando assim, ó. Nossa, professor, mas eu multipliquei, aí o número ficou grande, depois eu extraí a raiz. Sem problema. Mas às vezes você tem que usar a razão para poder evitar fazer contas maiores. Então, mas chegou no resultado ali. Daí eu somei 41 com mais 20, dá 61. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 61, 244 decímetros cúbicos, que é o volume do exercício 54. Voltando aqui para a salinha, quem está aí com o caderninho do lado aí, parabéns, viu, gente? Tem que fazer isso mesmo. E a gente, rapidinho, nós estamos acabando esse processo. Daqui a pouco nós já estamos em sala de aula, se Deus quiser. Cadê o meu joinha para quem entendeu essa segunda explicação aí? Gente, muito bom. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Olha, oi, Iago, tudo bem, né? Infelizmente, nossa aula ela tem que ser meio que dinâmica, a gente tem esse pouco tempo. Então, eu conto com essa compreensão de vocês para a gente ser bem assertivo nessa hora aí, para não sobrar, para a gente começar o dia bem. Vamos voltar lá, então? Ó,
para cá. O exercício agora, o exercício 55, ele deu aqui, olha, calcule o volume do tronco de pirâmide regular indicado na figura. Então, isso aqui é o que eu falei para vocês, é vocês entenderem também, lembrar, né, o que é um tronco de pirâmide. Duas bases paralelas, formado por trapézios em volta. Então, tá aqui, ó. Aqui a base é um quadrado de lado 20, maior. A base menor é um quadrado de lado 4. E aqui ele deu, isso que está inclinado, gente, chama apótema do tronco. Pelo apótema do tronco, eu vou encontrar a altura do tronco. Vamos ver lá o que o Marcelo fez aqui com vocês. Ó. Nossa Senhora. Olha aqui. O lado maior mede 20, então a área da base maior vai ser 400. 20 vezes 20. O lado menor mede 4. 4 vezes 4, 16. Aí agora eu preciso fazer uma mágica para encontrar a altura. Eu peguei aqui o apótema da pirâmide, ó. Olha o apótema aqui, tá vendo? Do tronco, né? Mede 17. Aí, como que eu cheguei nesse 8 aqui de baixo, moçada? Olha só, voltando aqui na figura, ó. Como aqui tudo aqui é 20 e aqui em cima aqui é 4, eu faço a seguinte conta, olha. 20 menos 4 vai dar 16. Certo? Então, de 20 eu tiro 4, sobra 16. Então, quer dizer que vai ficar aqui embaixo, ó, 8 aqui, nesse pedacinho, e 8 aqui, ó, nesse outro pedacinho. Aí eu fecho ele aqui assim, ó, e formo esse triângulo, tá? Então, a conta que eu fiz ali para chegar naquele 8 foi essa, certo? Eu peguei 20, tirei 4, dá 16. Então, vem 8 para cá e 8 para cá. Daí, meu triângulo fica assim, ó, 17, 8, e agora eu vou achar a altura K. Aplico o teorema de Pitágoras, olha, 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais K ao quadrado. Aí vai ficar 289 menos 64, que é igual a K ao quadrado. K ao quadrado é 225. Então, a altura do tronco, 15. O volume, então, vai ser 15 sobre 3 vezes 400 mais 16 e aqui o produto das áreas. Aí lembra, gente, que no exercício anterior, né? Eu não vou multiplicar isso aqui, ó. Se eu quiser multiplicar isso aqui, vai dar um número enorme aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 400, enter, 16 vezes, aí vai dar 6.400. Ah, para que eu vou trabalhar com esse número grande? Extrai a raiz de 400, que é 20. A raiz de 16, que é 4. 20 vezes 4, 80. Sempre que eu puder fazer isso, eu vou fazer, tá? Soma os dois aqui, deu quanto? 496 vezes 5, 2.480. 55. Finalizei lá esse exercício, o exercício número 55. E aí, galerinha? Alguma dúvida ali? Joinha para cá, obrigada, Aninha. Joinha, joinha, joinha. Minha gente, vocês não sabem a vontade que eu tô de agarrar vocês, viu? Porque, nossa senhora, olha a coisa boa. Bom, beleza. Vamos lá voltar então, para a gente continuar, né? Para a gente não perder tempo. Daqui a pouco aparece aquele aviso de 10 minutos, raio. Raios duplos. Vamos lá. O exercício 56. O 56, gente, e o 57, inclusive eu acho que um deles lá eu deixei como brinde, eu acho que foi o 57. A gente trabalha com aquele princípio de que quando a gente corta, quando a gente faz o corte de uma pirâmide, deixa eu ver aqui, se eu tenho esse desenho. Quando a gente faz esse corte aqui, ó, para obter o tronco aqui de baixo, essa pirâmide pequenininha que saiu, ela é semelhante com a pirâmide grandona, tá? Então, esses dois exercícios têm muito a ver com isso, com essa semelhança entre esses dois sólidos, a pirâmide pequenininha e a pirâmide grandona, tá? E eu vou fazer o uso disso. Eu não tinha, assim, a pretensão de achar que todo mundo ia ter facilidade nesse exercício.
que eu queria ensinar. Isso aí eu tinha que ensinar para vocês. Então vamos lá, o exercício 56. A base de uma pirâmide regular é um triângulo de lado 8 e a altura mede 10. Calcular a medida da aresta da base menor do tronco obtido quando seccionamos a pirâmide por um plano paralelo à base, distando 5 centímetros do vértice. Olha o que eu fiz para vocês aqui. Ó. Eu fiz aqueles desenhos lindos que eu faço lá na sala de aula. Ó, eu coloquei aqui a pirâmide de base triangular, com a base medindo 8. E a altura dela medindo 10. Aí ele falou, ó, faça um corte aí, que você vai obter um tronco. Aí eu fiz um corte paralelo. Esses dois triângulos aqui são paralelos. Tá? E ele falou que a secção está a 5 centímetros do vértice. Então está 5 centímetros lá de cima. Então aqui é 5. Gente, ele quer o lado, esse ladinho aqui, ó, da base menor, tá? Aí eu faço uma semelhança entre as duas pirâmides. Uma razão de semelhança entre as duas pirâmides. Aí, vocês vão lembrar dessa frasezinha, vai ficar bem emblemática. Como eu quero encontrar o lado, eu posso fazer assim, ó. A altura dessa piramidezinha menor aqui mede 5. Aqui. A altura da pirâmide maior mede 10. Tá? Então, a gente fala assim, ó. Olha lá, apareceu. 5 está para 10, assim como. Aí eu coloco o ladinho que eu quero encontrar sobre o ladinho que eu tenho, que é o lado maior, tá vendo? 5 está para 10, assim como L está para 8. Multiplico 10 vezes L, dá 10L, e 8 vezes 5 dá 40. Então, 10L é igual a 40, chego que o lado vai medir quanto? 4. Certo? É uma questão assim de lógica. A pirâmide de cima tem a metade da pirâmide grandona. A altura da pirâmide de cima é metade da altura da grandona. Então, o lado da pirâmide de cima, o lado, vai ser a metade do lado da grandona. Então, se lá embaixo é 8, aqui em cima vai ser 4. Resposta correta, 4. Beleza, galera? Aí até agora? Entenderam? Esse exercício era para... Eu queria explicar para vocês, entendeu? Então, a gente faz a razão de semelhança. Agora, o último exercício, o último que eu deixei lá, ele fala o seguinte, ó. Ele deu a área da base é 24. E falou que a altura é 4. Aí ele faz a mesma pergunta. Que distância a gente deve fazer? Agora ele pergunta assim, ó, a que distância do vértice deve-se passar um plano para que a área da região formada seja 15 centímetros? Nesse caso, gente, como ele está trabalhando de área, com área, eu vou ter que trabalhar o quadrado da semelhança. Aí a ideia é muito parecida com essa de cima. Só que como ele falou de área, gente, eu tenho que fazer o quadrado da semelhança, tá? Então, se ele tivesse falado de volume, eu teria que fazer o cubo da semelhança, tá? Então, aqui eu faço, olha, Hzão é a altura da pirâmide. Hzinho é a distância que eu quero encontrar. Eu coloquei, olha, Hzinho sobre 4 elevado ao quadrado é igual a 15 sobre 24. 15 é a área menor e 24 a área maior, tá? Então, quando eu quero fazer essa razão com a área, a gente eleva ao quadrado. Daí vai ficar, olha, h ao quadrado dá h ao quadrado, 16 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. Aí daqui para frente eu multipliquei, né? Passei multiplicando. 240 dividido por 24 dá 10. Então, a altura que eu estou procurando vai ser quanto? Raiz quadrada de 10. Tá? Esses dois, poderia ter um terceiro exercício. Aqui falou de lado. Aqui falou de área. Poderia ter um terceiro exercício falando de volume. O
A única diferença é que, ao invés do volume de elevar ao quadrado, a gente iria elevar ao cubo, tá? São as dimensões, né? Se eu quero o lado, é linear. Se eu quero a área, é quadrado. E se eu quero o volume, é o cubo. Moçada, para a gente não ficar com aquele negócio de fechar a reunião de uma hora para outra, passei pelos exercícios. O que vocês acharam aí? Beleza? Ok? Então tá bom, pode dar como matéria encerrada. Aí para essa semana eu coloquei o material lá sobre cilindros, tá? Sobre cilindros. Está lá no nosso livro, o nosso livro está aqui, ele está aqui, os meus exercícios, tudo bonitinho. Tá lá, eu fiz um resumo, peguei alguns tópicos, peguei alguns exercícios. Aí para a semana que vem vocês vão trabalhar em cima de cilindros, ver as figuras e resolver aqueles exercícios. Beleza? Coisa boa. Então tá. Só para colocar aqui, mostrar para vocês, né? Aqui, ó. O material tá aqui, tá? Essa lista complementar tá lá no site. Eu fiz um resumo, fiz uns recortes do livro, mostrando o que é o cilindro, tá? O cilindro de revolução, o cilindro equilátero, o cilindro planificado. E aqui, áreas. Tá? Nós vamos precisar o tempo todo. Área da base, área lateral e área total. Esses exercícios aqui que eu coloquei, todos falam de áreas, tá? Aqui está o gabarito para vocês conferirem. E aí, assim, é uma parcela que eu preciso de vocês. Vocês vão pegar isso aí, começar a estudar, pega o livro, começa a fazer as continhas, tal, e a gente tem a semana toda para concluir esse exercício, entregar lá na quarta-feira da semana que vem, para na aula de quinta eu pegar os exercícios, resolver com vocês aqui desse sentido. Eu acho que vai dar super certo. Pelo menos no meu entender, eu acho que nós vamos atingir muito bem aí os objetivos. Beleza, gente? Cadê o joinha, hein? Gente, olha, joia demais. Eu queria agradecer aí a presença de todo mundo, de coração mesmo. A gente está aqui, mas eu fico só imaginando como que eu posso atingir vocês. Esse nosso contato, para mim, está sendo muito salutar, está bacana. A gente está conseguindo evoluir, sem colocar muito obstáculo, né? A gente tem conseguido evoluir com a matéria, isso é muito importante. Eu tinha medo da gente ficar estagnado sem evoluir com a matéria. Nossa, vocês não imaginam o medo que eu tinha disso acontecer. Mas graças a Deus tem acontecido assim. Eu tenho notado que a gente tem evoluído, vocês têm evoluído muito bem. Eu tenho muitos alunos, eu tenho acompanhado lá através das entregas, que imediatamente quando a gente encerra já está fazendo as atividades, já entregando e já falando assim, cadê? Tem mais? Acabou? Não, é aquilo ali porque a gente tem que andar com passos bem firmes nesse pântano que a gente está, né, que é esse regime de afastamento, essa quarentena. Tá bom? Queria deixar aqui, então, um beijo para vocês, um bom final de semana, bons estudos, e eu vou colocar essa aulinha lá na página. Se você quiser rever essa aula, pode ir lá para refazer os exercícios, nesse sentido. Eu vou deixar esse linkzinho lá para vocês verem. Eu vou passar essa aula lá para o YouTube. Tá bom?